Lá para o livro de Mateus. Mateus 15. Lá no livro de Mateus, capítulo 15. Acharam? Ó, é preciso prestar atenção quando a gente vem para a igreja, prestar atenção na palavra. A gente está sempre falando isso aqui. O meu pastor, ele pregou lá hoje é terça, né? Ele pregou, foi domingo. Domingo, meu pastor, ele pregou sobre isso aqui, ó. Sobre essa palavra que ele está dizendo assim, ouvir e entender. Mas por que Deus está pedindo para a gente ouvir e entender? Porque, pessoal, mesmo ouvindo a palavra, tem muita gente sendo enganada. Mas fica assim de boca aberta de ver que a pessoa ouve, e o inimigo continua enganando a pessoa. Tem muitas pessoas que não estão tendo força de vir para a igreja, mas o negócio está pegando, a pessoa não tem, ela prefere ficar ali no meio da fornalha sofrendo do que levantar e ir para a igreja. Tem outros que o diabo está conseguindo tirar da igreja. E aí, pastor, como é que está? A vida no fundo do poço. Porque eu estou pregando esses dias aí, né, que a pessoa, quando ela vem para a igreja, que ela começa a caminhar com Jesus, que ela sai, aqueles espíritos que agiam na vida dela volta 7 vezes pior. Entendeu? Então, a gente tem visto aí a dureza, não é todos não, mas a dureza do coração das pessoas está fazendo elas sofrer. É elas mesmas que estão fazendo elas sofrer, não é Deus. A insistência no pecado, a insistência de não buscar a Deus, a insistência de não obedecer. A gente fica olhando assim. Hello, moto. Os profetas, pastores, as pastoras, que são mensageiros de Deus, ficam esgoelando, falando, então a pessoa não está nem aí. Elas preferem pagar o preço. É triste isso, né? A pessoa pagar o preço ao invés de buscar Deus. E outros, o inimigo está cegando as pessoas, com distração, entendeu? Ele trabalha na cabeça, na mente da pessoa, a pessoa não enxerga que é ele que está dirigindo a vida da pessoa, não é Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, Jesus disse lá no livro de João 12, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. O pastor e a pastora estão sendo usados por Deus para tentar fazer a pessoa enxergar, mas a pessoa, tem gente que ainda fica chateada com esse pastor e a pastora vão falar. Quer ver? Tem pessoas que não dão mais conselho. Mas nessa ignorância, não, porque não adianta você dar conselho. Você fala, a pessoa continua fazendo o mesmo erro, cometendo a mesma coisa. Entendeu? Você acaba de falar, a pessoa vai lá e comete o mesmo erro. Então, quer dizer, não adianta mais você falar, só orar. Aí você viu que o demônio já cegou aquela pessoa. Então, você falar não vai adiantar nada. Só muita oração para ver se Deus consegue despertar a pessoa para ela acordar com a vida. Entendeu? Então, o trabalho do maligno tem sido muito astuto, até dentro da igreja. É para impedir as pessoas de vir para a igreja, é para tirar as pessoas da igreja, é para manter as pessoas que estão na igreja fora da comunhão com Deus. Entendeu? Porque às vezes o demônio, você está na igreja, mas ele também te distrai, você está distraído com outras coisas. Aí você não presta atenção na oração. Quer ver uma coisa que eu tenho pregado muito sobre isso? A religiosidade. Gente, cuidado com a religiosidade. Os escribas, os mestres da lei, os fariseus, aqueles pessoal, eles diziam que era de Deus. Desde pequenininho eles estudavam a Bíblia, eles tinham a letra.
Isso que o apóstolo Paulo disse: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eles não tinham comunhão com Deus. Entendeu? Tem gente que, não estou falando que é para você não fazer isso não, mas tudo nessa vida tem um limite, sabia? Você não pode nem saber de menos, nem saber de mais. Tem gente que estuda. Ai meu Deus, eu estou ficando muito sábio. Você não tem um pingo mais de comunhão com Deus. Você nem sente mais o Espírito Santo, você só está comendo briga. Mas cadê a sua intimidade com Deus? Cadê o seu ministério? Você tá, tem gente que cumpre 10, 20, 30 ministérios, menos o dela. Então, gente, a pessoa está muito fora da palavra de Deus. Não adianta eu também pegar aí, eu abri um troço de estudo aqui nesse escritório. Eu vou ficar estudando dia e noite, mas eu odeio meu vizinho, eu não obedeço meu pai e minha mãe, qualquer coisa me irrita. Quer dizer, eu vivo totalmente, não tenho intimidade com Deus, nem sinto o Espírito Santo, mas estou estudando, tendo tudo, irmão. Onde foi que o apóstolo Paulo nasceu? Ou foi a primeira roupa que botaram nele? Mas o que adianta isso? Se eu estou me afastando de Deus, tudo tem um limite. A Bíblia diz que a gente não pode ser nem demasiadamente ímpio, nem demasiadamente sábio. Cuidado para você não querer saber demais e você está saindo do que Deus está te ensinando no altar. Gente, a coisa com Deus é obedecer a palavra, não é um troço, meu Deus, difícil. É você ver se a sua vida está se batendo com o que está sendo pregado no altar. Está entendendo? Não é uma coisa do outro mundo, gente. Não é tão difícil assim de compreender. Mas mesmo assim, Deus não consegue distrair. Se deixar, Ele vai levar você para um lado de uma religiosidade. Você devia servir a Deus, você devia ter seu tempo de orar, prestar atenção no que é ensinado no altar. Você vai ficar buscando outras coisas. E o demônio vai começar a caçar um montão de coisa para botar no lugar daquilo ali, que é para você se afastar de Deus. Tudo tem um limite, para tudo há um tempo debaixo do sol. Você está entendendo? Por isso que ele está falando aqui, ó, presta bem atenção, Mateus 15, versículo 10. O que está escrito aí? E chamando a si a multidão, disse-lhe, o que ele disse, pessoal? Ouvir e entender. Não adianta eu ir na igreja, eu ouço, mas eu não entendo nada, eu continuo fazendo a mesma coisa errada. Aí ele disse, ó, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai. Isso é o que contamina o homem. Mas o que eu queria que você guardasse aqui é o ouvir e entender. Entendeu? Às vezes as pessoas estão indo para a igreja e estão vivendo fora da palavra. Vai você tentar falar com a pessoa vai ficar chateada contigo, mas é que você que está errado. A gente que está tentando abrir o olho da pessoa, a gente que está errado. É meio complicado, gente. Olha uma palavra que eu estava lendo hoje de manhã. Eu saí de lá, fui passando assim, explorando, parou nessa palavra que eu achei muito interessante. Foi Jesus, eu nunca tinha meditado nessa palavra desse jeito. Não presta atenção lá ainda. Isso foi hoje de manhã. Eu estava desfolhando a Bíblia, parou aqui, eu falei, poxa, sabe que eu já ouvi essa palavra? Eu já ouvi meu pastor pregar essa palavra, mas nunca tinha entendido do jeito que eu entendi hoje. Você vai deixando o inimigo ficar enganando, você está perdendo tempo. Vem você se dedicar ao que Deus mandou você fazer, se dedicar à intimidade com Deus. Você entendeu? Os escribas, eles tinham muito estudo, mas não tinha Jesus. Graça, misericórdia, compaixão, amor, eles não tinham nada disso. Que adianta ter tanta letra, mas não estou fazendo o que Deus está falando, não estou vivendo o Evangelho de Cristo, não adianta. Você está entendendo? Tem que vigiar essas coisas, porque senão fica fácil o maligno tirar a pessoa do presente de Deus. Aí olha o que está escrito aqui, ó.
E quando a gente está indo assim um pouquinho para o lado errado, Deus, ele corrige a gente, mas não é porque ele odeia a gente, não. A Bíblia diz que Deus, ele só corrige aquele porque ele está vendo que você está sendo enganado. Ele está tentando despertar você para ver se você volta. Entendeu? Se você vê um filho seu enganado, uma pessoa que você ama sendo enganada, o que você vai fazer? Você vai tentar alertar, ó, cuidado, estão te enganando, entendeu? Você não quer ver a pessoa mal. É a mesma coisa de Deus, ele vê que o diabo está te enganando, ele está tentando te ajudar. Mas se a gente aceitar, a gente vai sair daquilo ali e vai voltar. Se não aceitar, vai continuar indo embora. Até o maligno derrubar a pessoa, que só, meu Deus, agora que eu vi que eu estava no caminho errado, você já estava um tempão. E Deus estava tentando te alertar. Então, olha o que ele disse aqui, ó. Lá no livro de Eclesiastes 12, eu vim para a igreja, do nada, parei lá, estava lendo essa palavra aqui, ó, Eclesiastes 12, é isso? Se a gente não prestar atenção no que Deus está falando, a gente desprezando a palavra, pulando por cima, você não vai chegar lá, irmão. Está perdendo tempo. Se você, o conselho que é para mudar a sua história, você está pulando. Entendeu? Não tem como. Não tem como você, por exemplo, você fazer um bolo pulando as etapas. Vou botar farinha, mas deixa o resto do ingrediente para lá. Não vou botar no forno, não, porque demora muito. Você não vai pôr. Como é que esse bolo vai ficar pronto? Pulou um tanto de etapa. Você tem que fazer nas etapas certinhas, senão não funciona. Olha o que está escrito no Eclesiastes 12. Eu sei lá, eu estava estudando lá, parou nessa palavra, e eu li esse versículo, só que eu não sei por que me deu esse entendimento. Eu falei, mas eu nunca tinha entendido essa palavra desse jeito, entendeu? Irmão, preste bem atenção, o que faz às vezes a pessoa sofrer é ela ficar insistindo no erro. E às vezes tem pessoa que não adianta você falar mais que ela está errada. Se você falar, ela vai ficar até com raiva de você. Ela quer ouvir da sua boca que ela está certa, mas não está. É igual às vezes a pessoa insiste em me perguntar um troço que está errado, eu nem respondo mais. Então você acha que um pastor e uma pastora vai concordar com um troço que está errado? Pastora, o que você acha? Eu estava com vontade de matar o fulano. Eu vou falar o quê? Mata! É isso que para me agradar a pessoa, eu vou ter que mandar ela matar. Se eu falar, não, irmão, é errado. A Bíblia diz que um ferro fere, um ferro será ferido. Me bloqueei tudo lá com raiva. Eu pergunta uma coisa direito. Se eu perguntar um troço que é pecado, como é que eu vou te responder isso? E muitas das vezes a pessoa, quando ela erra, ela já sabe que ela está no pecado. Ela fica procurando alguém que concorde com ela para ver se dá força para ela concluir aquele pecado, mas ela já sabe que aquilo é errado. Eu tenho aqui, a gente paga a luz aqui, paga a luz lá em casa, aquela coisa toda, né? Aí no final do mês chega a conta de luz para me pagar. Aí junta eu com essa mesma coisa. Não vou pagar a light não. Deixa eu cortar, a gente faz um gato. Aí eu ligo para o meu pastor, estou pensando em não pagar a light não, deixar cortar a luz. O que o senhor acha? Irmão, você está certo? Eu já sei que isso está errado. Não era nem para me perguntar isso, pastor. O pastor vai me dar uma resposta, não está dando. Você quer ser feliz, minha filha? Não quer. Então por que você está agindo errado? Irmão, tem problema na vida das pessoas. Meu Deus, eu estou cheio de problema, porque é a pessoa que arruma o problema.
Depois, meu Deus, mas eu não tenho como resolver. Mas ela mesma arrumou. A Bíblia diz o seguinte: de que se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. A pessoa arruma um problema e depois não quer aguentar as consequências. Ai, pastor, o que eu faço? Então, irmão, faz as coisas direitinho. Seja uma pessoa honesta. Entendeu? Seja uma pessoa sincera. Pessoa que mente, tenta dar volta nos outros, engana os outros. Depois a pessoa quer que as coisas vão bem. Como? Se eu sou uma pessoa de Deus, estou fazendo tudo errado. Mesmo se eu não fosse de Deus, se você fizer errado, vai dar errado. Você está entendendo? Mas vai você falar para a pessoa, para ela parar, para ela mudar, ela não quer mudar. Isso é problema meu. Eu vou fazer desse jeito, eu me viro e acabou. Mentira, daqui a pouco está desesperado. Meu Deus, não, você falou que dava o seu jeito, querido. Aí o demônio começa a usar a pessoa para culpar os outros. Foi Bernardino. Quem tem culpa é a mãe, o pai, a avó, a tia. Mas não foi ela que plantou o errado. Não foi eu que errei. Eu errei, você tem culpa que eu errei. Eu plantei errado, minha colheita foi ruim, aí a culpa é de quem? Você está entendendo? As pessoas hoje em dia, elas estão assim, elas fazem o troço errado, depois a culpa é da família. Não, irmão, a culpa não é da família, cada um tem que plantar o seu próprio bem. Tem que ter uma hora que está na hora de tomar juízo, gente. Tem gente que não tem juízo. É como meu pastor falou, vai morrer com 100 anos errando. É complicado isso, gente. Pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com idade, não. Eu estou com 44 anos, me converti com 29 anos, que eu fui para a igreja e comecei a ajeitar a minha vida. Quando eu comecei a aprender o que estava errado, eu comecei a acertar a minha vida, com 29 anos de idade. Entendeu? Mas tem gente que vai chegar a época do dilúvio, 150, 200 anos, a pessoa não muda. É os mesmos erros, as mesmas coisas, as mesmas mentiras, os mesmos calotes, tem que parar com isso. Ah, meu Deus, por que dá tudo errado na minha vida? Mas a pessoa não muda. Não muda. E não adianta você falar, não adianta o pastor falar. Tem gente que não adianta ninguém tentar dar um conselho à pessoa. O demônio, ele fez a cabeça da pessoa mesmo. A pessoa só obedece a ele, não obedece mais ninguém, não adianta. É como se ele tivesse marcado a pessoa, sabe? Agora você só vai fazer o que eu mando. Não adianta. Pode vir o pastor Bernardino, pastor Getúlio, pastor Juliette, pastora não sei o que, não adianta. A pessoa não ouve mais Deus. Ela tomou uma decisão, agora eu só faço o que o inimigo manda. Aí ele veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Vai começar a vir as consequências. É doença, problema, é a família toda de cabeça para baixo, os filhos pagam, porque a Bíblia não diz que Deus visita a maldade dos pais aonde? Nos filhos, até a terceira e quarta geração. Os filhos vão pagando e assim vai embora. É sofrimento em cima de sofrimento, porque a pessoa não quer obedecer a Deus. A verdade é essa, não é mais o diabo, não é mais um parente, não é. A própria pessoa que tomou a decisão de não obedecer a Deus de jeito nenhum. A pessoa não quer fazer o que é certo. Entendeu? Vive agindo errado, fazendo errado, enganando, mentindo. Entendeu? Gente, aí o diabo está destruindo minha vida. Não, eu estou destruindo minha vida. Eu sabia que era certo, estou fazendo tudo errado. Entendeu? Chega a minha conta de luz, eu não pago. Ah, porcaria, a Light é rica. Daqui a pouco o diabo, daqui a pouco o pessoal da Light vem aí e corta a minha luz. Deus que me perdoe, o diabo, meu Deus. O diabo, não. Quem deixou de pagar a conta de luz? Foi o diabo? Quem deixou de pagar a conta de luz? Então a culpa é de quem? Ou então meu Deus, por que o Senhor deixou cortar a
a culpa é de Deus? Ele me deu o dinheiro para me pagar. Eu não paguei porque eu não quis. A culpa é dele? Eu estava querendo que ele viesse aqui na terra e fosse lá também pagar para mim. Irmão, pelo amor de Deus, Deus faz a parte dele, eu faço a minha. Entendeu? Por que a vida de todo mundo é normal, só a minha de cabeça trabalha? Porque eu faço isso. Eu só vivo arrumando problema, só vivo arrumando problema com os outros, só vivo arrumando contenda, eu só vivo mentindo, só vivo enganando. A minha vida vai ser como? Tudo que eu estou plantando, minha vida vai ser de cabeça para baixo, gente. Isso é muito sério. Entendeu? Tem coisas que não é o diabo, não é Deus, não é as pessoas, sou eu mesmo. Por isso que Deus está falando, para de agir errado. Se você agir errado, vai dar errado. Entendeu? Tem que parar com isso. Aí eu fico aí, já aconteceu isso comigo já. Aí a gente tem que passar para aprender, muito tempo atrás. Aí eu estou aí com uma conta aí para pagar do Zezinho. Zezinho é muito conversa fiada, sei lá, eu precisei do dinheiro, não vou pagar não. Aí eu não pago, o Zezinho vai ficar atrás de mim, vai ficar me ameaçando, vai querer arrumar problema comigo. Meu Deus, que injustiça! Injustiça? Eu vou na delegacia. Vai na delegacia fazer o quê se você está errado? Chegar lá, o Zezinho vai falar, essa caloteira aí não me deu o dinheiro. Agora está chateado que eu estou cobrando ela. Você está entendendo? Sim ou não? Ainda vai escutar a conversa fiada dos outros. Gente, cristão tem que ter vergonha na cara, gente. Desculpa falar desse jeito, mas tem que falar. Porque você está envergonhando até o nome de Jesus. Já pensou? E diz que eu não estou aí, não. Você é um cristão, irmão, uma cristã fazer um troço desse. Daqui a pouco todo mundo está. A pessoa fala para todo mundo que você está devendo. Ih, fulano. Aí tu começa a pegar a fama, né? Caloteiro, uma caloteira. Não paga, não. Nem vai, nem vende nada para ele, para ela, que ela não vai pagar, ou ele não vai pagar. Coisa feia, gente. Você entendeu? Um filho de Deus, uma filha de Deus, que Jesus está ensinando, a pessoa não aprende. Já está com 200 anos e continua a mesma coisa, e os outros reparam. Poxa, aquela pessoa ali, até foi para a igreja, mas não mudou, continua a mesma coisa, continua enganando os outros, continua mentindo. Entendeu? Aí Deus usa lá um pastor, usa uma pastora para falar, que só não está nem aí, daqui a pouco vai começar a dar errado, porque tudo que a gente faz errado, dá errado. Tem gente que culpa Deus, bota a culpa no demônio, bota a culpa nos outros, mas quem errou foi ela, ou ele. Por isso que eu penso bem antes de eu cometer os erros. Eu estou aí para chegar dia 5, hoje já é dia o quê? 3, né? Eu já estou aí para chegar dia 5, ontem eu já estava lá no papelzinho lá, poxa, dia 5 eu tenho que pagar isso aqui, eu tenho que pagar isso aqui, eu não vou dar calote nos outros, não. Pelo amor de Deus. Entendeu? Eu já estava lá, Senhor, eu estou precisando pagar isso aqui também. Se eu não tenho dinheiro, eu oro a Deus, Deus, você sabe que eu tenho que pagar. Você entendeu? Qual foi o dia que vocês viram chegar alguém aqui na igreja? Vocês estão aqui, moço, tu está aqui quantos anos? Oi? Mais de 9, né? Você já viu alguém, porque você já teve aqui várias vezes, inclusive limpando a igreja, ornamentando a igreja. Você já viu chegar alguém aqui fazendo um escândalo e cobrando alguma coisa? Cadê aquela pastora caloteira? Você já viu? Pelo amor de Deus, gente, eu não posso fazer isso. Não é porque eu sou uma pastora, não, é porque é o certo. Tem gente matando aí por causa de R$1. Tu viu aquela mulher que o cara encheu ela de tiro dentro do carro? Uma mulher, irmão. Ela pegou um dinheiro emprestado com o cara, ela não pagou, o cara meteu bala. A pessoa que ele ficou com dó porque ela era uma mulher. Ela tinha filho, não tinha
tinha família, acho que era até criança ainda o filho dela, né? Ele sabia que ela tinha filho, que tinha criança, meteu tiro, meteu bala. Que covarde! Mas por que ela ficou também devendo ele? Você está entendendo? Ah, pastor, mas às vezes a pessoa teve uma necessidade, precisou pegar o dinheiro emprestado. Mas, irmão, tem gente que já foi avisada. Vai ver que ela já pegou, pagou, já avisaram ela, falando, para com isso, né? Para de ficar pegando dinheiro com esse cara emprestado. Ah, não, eu sei que paguei, eu sei que eu estou fazendo. Morreu. Você está entendendo? Sabe por que isso? Não escuta conselho. Deus não é injusto, Deus não vai deixar ninguém sofrer inocente, gente. Você está entendendo? Não vai. Às vezes a pessoa, desculpa falar, é um pouco de sem vergonhice da pessoa. Aquela mulher cananeia, aquela mulher era meio sem vergonha. Por isso que Jesus fez com ela, Jesus deixou ela falando sozinha. Ah, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Por que cachorrinho? Você já viu como é o cachorrinho, um bicho teimoso? Eu tenho um cachorro lá em casa. Sai, vai deitar! Daqui a pouco está ele, roda, disfarça, daqui a pouco está ele no mesmo lugar, olhando para a nossa boca. Eu já mandei você deitar, sai! Aí você olha para um lado, saiu. Quando você olha para baixo da mesa, parece que debaixo da mesa olhando para a sua boca. O cachorro é um bicho teimoso. Tem pessoas que é teimosa, a pessoa não aceita mudar de jeito nenhum. Eu posso mostrar para você que tem, lembra do Saulo? O que Jesus falou para o Saulo? Saulo, duro é para ti, Saulo, recalcitar contra leões. Duro é para você que sofre, Saulo. O que é recalcitar? Teimar contra ferrões de abelha. É quando a pessoa teima naquele pecado. Deus está mandando a pessoa mudar, a pessoa não muda. Deus está falando para a pessoa vigiar, a pessoa não vigia. Aí o bichinho entra e pega a pessoa de cheio. A vida da pessoa é só sofrimento, uma bomba atrás da outra, um problema atrás do outro, a família não se converte, os filhos vai tudo de cabeça para baixo, porque a pessoa ela não está vigiando, ela não está procurando fazer o que é certo. Gente, é tão bom a gente viver em paz, é tão bom quando a gente vive em paz. Você está lá na sua casa lá, não é lá uma picanha que você está comendo. Às vezes é uma fritadinha, às vezes é um franguinho, mas você não tem ninguém toda. Meu dinheiro! Não tem ninguém assim na tua casa. Pelo menos é uma fritada, mas você está em paz. Você pode deitar sossegado, você está entendendo? Do que você viver com problema. Daqui a pouco a pessoa começa a te perseguir no meio da rua, você não tem sossego, cai numa coisa boba, porque você não tem juízo para manter as suas coisas certas diante dos homens, diante de Deus. Você entendeu? Tem que vigiar, pessoal, não tem para onde correr. Eu estou com esse carro aí, ele vai vencer, a documentação dele vai vencer no mês 5, a gente está no mês 3, né? Aí eu olhei lá, tal, falei com meu irmão, se você já pagava logo esse documento, porque vai vencer no mês 5 por causa da placa. Mas às vezes você vai numa bride, o cara não tem nem paciência de ver placa. Eles olham lá, mas 2025, não quer nem saber por que ainda está o 2025. Aí eu falei, pessoal, de uma coisa, pagar logo esse documento. Isso não é agora não, mas foi lá em janeiro. Pagar logo esse documento, que aí evita, não tem o que falar, entendeu? Não tem, porque também não tem aquele constrangimento de ficar lá devendo final de prazo. Não, viu? Tá certo, tá, tchau, vamos embora. Você está entendendo? Mas tem pessoa que não há. Se a outra pessoa quer saber, nada, nem vou pagar. Esse dinheirinho aí já ajuda alguma coisa aí, vou investir em X, deixa isso para lá. Se eu ver o guarda, eu me escondo. Irmão, eu vou correr o risco de perder meu carro ir para o depósito,
por causa de uma mixaria, uma bobeira. Você está entendendo? Para que viver errado, se Deus está te dando a oportunidade de você viver certo? E olha que eu nem esperava pagar aquele documento. Isso foi um dinheirinho extra que Deus me deu lá do meu benefício lá, do meu pagamento. Dinheirinho extra que entrou para esse dinheirinho extra eu não vou pagar esse documento. Paguei. Pronto. Agora eu vou sair tranquila. Não preciso sair com medo. Entendeu? Para que viver assim desse jeito, gente? Vi uma viatura que dá a volta, sair correndo. Para quê? Entendeu? Não, bota lá o cintinho de segurança, irmão. Eu vou para onde eu quiser. Tem minha carteira, tem meu documentos em dia. Você está entendendo? Não estou devendo nada a ninguém. Mas é muito ruim você viver com a consciência pesada. Você saber que isso que você está fazendo está errado. Saber que você enganou os outros, que você mentiu. Isso é horrível. A pessoa não tem paz, não tem sossego, só anda chateado, só anda triste. Mas por quê? Porque você está separado de Deus. Espiritualmente falando, você está morto, porque você está agindo errado. O pecado afasta você de Deus, te entristece, você não tem uma alegria, não tem um sossego. Mas se eu fosse rico, eu ia ser alegre. Não ia, não, irmão. Dinheiro não traz felicidade. O que traz felicidade é uma boa consciência de que você está obedecendo a Deus. É você fugir do pecado. Você, longe do pecado, o pouquinho que você tem, você é feliz. Se você não tiver nada, você é feliz. Entendeu? Você ora, Deus não tem agora, mas vou ter depois. Você está alegre. Se eu já vi casas de pessoas chique, com muito dinheiro, tudo fechado, tudo triste. E eu já passei em lugarzinhos que a pessoa, outro dia, eu até observei isso. Gente, uma casinha praticamente de tábua. Casinha toda frienhadinha, sabe? Toda jogadinha, uma casinha bem humilde mesmo. As roupinhas tudo penduradinha lá, sabe aquela casa de uma pessoa bem humilde? E eu passei, eu fiquei até com inveja da casa. Mas por quê? Porque lá dentro a mulher estava cantando um louvor, irmão. Se isso era da Cassiane, foi no último ano, minha mulher cantando, passando pano no chão. Eu falei, caramba, que alegria naquela casa. E você passa a casa de uma pessoa rica, tudo triste. Murcho. Por quê? Porque a alegria não vem das condições financeiras, vem da sua comunhão com Deus. Se eu estou bem com Deus, eu vou ficar feliz, eu vou ficar alegre. Se eu estou mal com Deus, eu só vou andar mal, só vou andar chateado e odeio todo mundo para mim está errado, mas o problema sou eu. A minha falta de Deus está fazendo eu viver desse jeito. Aí eu vou achar que ninguém gosta de mim, que todo mundo me detesta, que mais não sei o quê, mas é eu que estou fazendo isso. Você entendeu? É eu. E tem pessoas que ela que afasta os outros. Sabia disso? Tem pessoas que não é que as pessoas se afastam dela, que não gostam dela, é ela que afasta as pessoas. Tem uns que não, tem uns que as pessoas se afastam por causa da sua luz. Aquelas pessoas que estão nas trevas, infelizmente elas não conseguem ter comunhão com você, porque você quer tudo certinho, ela quer tudo errado. Entendeu? Você é tudo certinho. A pessoa quer que você faça tudo errado, ela fica até com raiva de você. Se afasta de você porque você é uma luz. Mas tem alguns casos que a pessoa se afasta, você tem que prestar atenção nisso. Às vezes a pessoa está lá tão junto, brincando, de repente a pessoa se dá uma afastadinha. Você tem que ver como é que você está tratando as pessoas. Porque também ninguém gosta de ser maltratado, não. Nem bicho gosta de ser maltratado. A pessoa vai brincar com você, né? E aí? A pessoa não quer mais saber de você, irmão. A pessoa vai ficar até com medo de te dar um bom dia. Você está entendendo? Não, isso é sério. A Bíblia diz que nós devemos ser afáveis com todos. Você está entendendo? Eu chego aqui na igreja com um dia. Amanhã você vai até ficar com medo. O pastor está meio bravo. Sei lá, não sei o que houve lá, não. Você está entendendo? É esquisito o negócio, então você tem que ver.
Porque chega uma hora que as pessoas vão te dar de novo bom dia. Ela vai fazer assim, ó, bom dia, saindo de perto, com medo de você. Sei lá, o que você vai fazer? Como você vai falar? Como é que você vai responder? Isso passa a ter medo, irmão. Entendeu? Tem gente que é meio ignorante, meio grossa, entendeu? Trata os outros mal, isso aí tudo são pontinhos, mínimos detalhes, mas se você é um cristão, uma cristã, você tem que pedir a Deus, né? A gente não vai ser perfeito, mas tem que começar a pedir a Deus para melhorar, gente. Aí ele está falando aqui, ó, lá no Eclesiastes 12, olha o que está escrito aí, ó. Lá no livro de Eclesiastes 12, no versículo, onde eu estava lendo lá, cadê? Versículo 11, acharam? Olha o que está escrito aí nessa palavra aí. As palavras do sábio são como aguilhões e como pregos bem fixados pelo mestre da congregação, que nos foram dados pelo único pastor. Né? Primeiro que a palavra é dada pelo único pastor. E segundo, pessoal, que a palavra de Deus, aí ele falou, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho, não é isso? A palavra de Deus, ela tem que ficar presa em você. Você ouviu a palavra, você não pode deixar nada tirar de você a palavra. Às vezes a pessoa vem para o culto num dia, no outro dia a pessoa está fazendo tudo o contrário do que foi pregado lá. Você está entendendo? Porque a palavra não ficou presa. Foi onde Jesus falou, né? Ouvir e entender. Você entendeu? Às vezes aquilo que é para a gente vencer, para mudar a nossa história, a gente acaba desprezando e colocando outra coisa no lugar. Porque eu sempre li esse versículo, mas eu não tinha visto essa parte de baixo. Preste atenção nessa parte de baixo. As palavras do sábio são como aguilhões e como os pregos bem fixados pelos mestres da congregação, que nos foram dados pelo único pastor, não é isso? E ele disse assim, ó, e demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é o enfado da carne, não é isso? Eu hoje de manhã eu estava orando a Deus, uma situação que não tem nada a ver com isso, mas eu parei aqui, e me chamou a atenção essa palavra. Eu estou estudando um livro lá em casa, comecei a estudar em um dia desse, Em Nome de Jesus. Eu tinha comprado ele, mas não cheguei a estudar, agora que eu estou estudando. Então eu pego todo dia um pedacinho dele e um pedacinho da Bíblia. Quase todo dia, tem às vezes dia que não dá tempo, eu não vou. Aí eu leio ali na cama mesmo, eu medito, Deus está falando comigo a respeito disso. Mas, preste bem atenção, o meu principal assunto é o que Deus usa o meu pastor para pregar. Você está entendendo? Aquilo ali é um pouquinho para o meu conhecimento, e mesmo assim eu tenho que ter cuidado para não ir demais. Você já viu aquela pessoa que come demais? Aquela pessoa que come, ela já sentiu que ela está cheia, mas ela continua comendo. Já viu? Aí daqui a pouco ela começa a ficar meio enjoada. Tudo há um tempo debaixo do céu e tudo há um limite. Você está entendendo? Senão daqui a pouco eu estou me afundando ali, eu estou esquecendo das outras coisas que Deus mandou fazer. Eu estou esquecendo da minha comunhão com Deus. Eu estou esquecendo do que Deus mandou fazer. Daqui a pouco eu estou aqui na igreja, mas nem estou mais aqui. Minha mente está lá. Caraca, aquele capítulo. Mas aí eu estou saindo do que Deus me ensinou. Será que eu não estou exagerando um pouquinho, não? Eu tenho um chamado, eu tenho um ministério. Eu tenho que me dedicar ao que Deus me chamou para fazer. Isso é uma distração, você está entendendo? Para tirar você do foco, você não enxerga o inimigo, ele está te enganando.
E se alguém for tentar falar, você vai ficar chateado. O problema é esse. Você ficar chateado já é um sinal de que ele está agindo na sua vida, realmente. Senão você não ia ficar chateado, você ia acordar. Eu falo, caraca, é mesmo, né? Não posso ficar me distraindo demais. Irmão, a palavra de Deus diz o seguinte, que quem milita a obra de Deus não se embarace com as coisas dessa vida. Tudo tem um limite. Você está entendendo? O próprio T.L. Osborne, ele falou isso no próprio livro dele, Curar Enfermo e Expulsar Demônio. Porque quando você começa a colocar o livro na frente da Bíblia, na frente das coisas de Deus, você está errado, você está errando o alvo. Você está entendendo? Porque eu não posso deixar o meu ministério, eu não posso deixar de melhorar o meu ministério, de pegar intimidade com Deus na oração, de executar a palavra de Deus para ficar enfurnado no escritório falando mesmo. Você está errado. Você está entendendo? Você fez assim, ó. Deus está tentando trazer você de volta. Por isso que o Apocalipse está escrito: volta, procura ver aonde você caiu e volta ao primeiro amor. Senão você se torna um religioso. O Espírito Santo não está mais agindo ali. Você está desligado de Deus. Você está entendendo? Sim ou não? Você desligou daquilo que é pregado no altar. Você está desligado de Jesus. Você não está prestando mais atenção no que Deus está mandando você fazer. Se é para a direita, se é para a esquerda. Entendeu? Você não está mais focado naquilo ali. Você não está mais ligado na obediência. Pô, será que o que eu estou fazendo está de acordo com a palavra? Não está. Ou isso que eu estou fazendo, Deus mandou fazer ou não mandou. Você já saiu daí. Você está focado em outras coisas. Isso é uma religiosidade, gente. A Bíblia diz: sede sóbrio. Pastor, o que é sóbrio? Sóbrio, você não tem que ficar com a tua cabeça no mundo da lua. Você tem que ficar vigiando a palavra. Você está entendendo? Não, peraí, isso que eu falei, caraca, eu falei isso, não é de Deus, não. Meu Deus, me perdoa. Eu percebi que eu falei errado porque eu estou sóbrio. Agora se eu ficar. Eu estou no mundo da luz, saí da palavra. Eu estou com um montão de outras coisas na minha cabeça, menos do que Jesus está me ensinando, menos do que Jesus mandou fazer, menos a palavra de Deus. A palavra, a gente tem que vigiar a palavra. Jesus não falou? Assim será a palavra que sair da minha boca. Eu velo por ela, não é isso? Eu vigio. Você também tem que vigiar. Como assim? Você tem que se vigiar. Para ver se você está sóbrio, se você está vivendo na palavra, se você está no mundo da lua. Isso parece uma coisa, uma doideira, mas não. Eu já saí da palavra de Deus muitas vezes por causa disso, distraída por outras coisas. Não sei o que. Quando eu ia ver, caraca, mas eu saí muito da palavra de Deus. Distraída, foi embora. Você já foi em algum lugar distraído? Assim, você já foi em algum lugar, no meio do caminho, caraca, eu passei direto. Já aconteceu isso com você, distraído? Já aconteceu isso comigo. Foi embora. Eu pensando, daqui a pouco, caraca, eu passei do lugar. Já aconteceu com você, dona Maria? Já isso já aconteceu com quase todo mundo. É isso aí que acontece. Você está tão distraído com outra coisa que você já não está, você já saiu da palavra. Eu estou te falando que acontece comum, porque já aconteceu isso comigo. Eu ia saindo, eu ia passando direto, daqui a pouco, caraca, eu ia no depósito, passei direto. Da outra vez eu ia para a estrada de Iguaçu. Eu ia lá para Miguel Couto. Eu entrei aqui, fui para quem vai, que eu no segundo vou para Elió, eu peguei a estrada de Itaipu para ir para Elió. No meio do caminho, caraca, acho que foi. Eu falei, cara, não era pra cá que eu ia vir, não, gente. Eu ia pra estrada de Iguaçu. Aí eu falei, e agora? Mas agora que eu vou dar ré ali e vou voltar. E voltei. Aí peguei essa reta aqui e vou embora. Não era pra lá que eu ia ir, eu estava distraída. Então, quando você está distraído, você erra o alvo. Então, você tem que ter cuidado com a distração. Às vezes, o demônio vai usar coisas que até parecem muito santo para distrair você. Ah, mas é pecado,
pastor, tudo a gente tem um tempo, a gente tem que ter nosso tempo. Tem, mas você tem que ver se isso não está ocupando demais o seu tempo. Você não está mais procurando melhorar naquilo que Deus te deu. Por exemplo, sabe por que eu comecei a ler um pouquinho o livro do Nome de Jesus, da Bíblia? Porque eu sou uma pregadora, eu tenho que melhorar na área que eu prego. Eu tenho que orar mais, tenho que prestar mais atenção na palavra, prestar atenção no que o meu pastor está pregando. Eu tenho que me envolver nessa área da palavra. Eu tenho que buscar a Deus para me melhorar nessa área. Você está entendendo? Orar mais, expulsar mais demônio lá dos outros para a pessoa ser curada e tal. Você entendeu? Oferecer um jejum. Eu sou uma pregadora. E você tem que ver aonde Deus te colocou. Você está se esforçando para melhorar ali? Você tem que se esforçar, gente. Pedir revelação a Deus. Deus, eu quero fazer, me ajuda a fazer algo novo, inovar, ensaiar mais, fazer mais não sei o quê, porque você está parada ali naquela água parada. E o diabo sempre, faz isso, que você vai gostar. Faz mais não sei o quê, faz mais não sei o que, está distraindo você. Quando você vê que você está distraído, você já está lá na frente. Eu falo, caraca, anos que eu passei de parar. Pensando na moda de dizer, não andei para lugar nenhum. Uma das coisas que a gente não pode deixar de fazer é a nossa oração, a nossa comunhão com Deus. E a oração também não pode ser aquela oração que você está ali, não, mas aí eu pego o carro, vou para isso. A tua mente está ocupada. Você está ali, você está pensando em outra coisa. Gente, tem que se apegar com Deus. Outra coisa, no nosso chamado, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, todas as áreas da nossa vida, você tem que orar a Deus para Deus te mostrar qual é a vontade dele. Porque eu posso, vou botar uma bala ungida aqui e tal, mas foi Deus que mandou fazer isso. Será que é de Deus eu botar a bala ungida? Ou é uma coisa da minha cabeça? Você entendeu? Eu vou parar de pregar no altar, vou passar a evangelizar só na rua. Deus mandou fazer isso? De repente, o Deus está querendo que eu melhore aqui, onde eu já estou. Você está entendendo? Não que eu não possa evangelizar na rua, posso, mas eu largar o altar e ir para a rua. Que um tempo atrás, até não estou julgando, não estou falando que eu vi, até uma pessoa que falou que não é mais de Deus, não quero mais saber de altar, não, dá muito trabalho, igreja, agora são evangelistas na rua, larga tudo para Deus. Mas será que é de Deus? Entendeu? Às vezes a gente cria um montão de coisa. Vou fazer isso para melhorar minha vida, vou fazer isso, vou fazer mais isso, vou fazer. Eu também vou criar aqui uma campanha de não sei o quê. Eu vou ficar muito ocupado nessas campanhas. Aí não tenho tempo para me fazer uma oração de qualidade, para ter intimidade com Deus. De repente Deus está querendo me usar aqui de outro jeito, não tem como, porque eu estou muito ocupado, porque eu criei uma centena de campanhas, e todas elas é de Deus. De repente nem foi de Deus, o diabo botou na minha cabeça para fazer aquilo ali, para me distrair. E aí eu vou saindo, me afastando cada vez mais. Daqui a pouco começa a ficar fria, gelada, com raiva. Estou chateado com todo mundo, eu não estou mais alegre, só vivo triste, quer dizer, a falta de Deus. Falta de Deus, eu não estou sentindo mais a presença de Deus, porque o demônio alguma coisa ele está fazendo na minha vida para me afastar de Deus. Então, tirar a palavra e enfiar outra coisa. Ele faz isso, gente. Falando, o maior objetivo do diabo é te afastar da presença de Deus, das coisas de Deus e do chamado que Deus te chamou. Ele vai querer enfiar um montão de coisa para você fazer, menos aquilo. Mas por quê? Porque o seu dom é naquilo. Deus só pode te usar naquilo. Entendeu? Eu fui chamado para pregar o evangelho. Eu posso tentar fazer outras coisas, mas quem disse que Deus vai me usar em outras coisas? Ele me chamou para fazer isso. As outras coisas eu vou estar fazendo, mas eu não nada na minha cabeça. Aí, gente, ele está falando aqui,
Cadê o celular que você tá aqui? Ó, a palavra dos sábios são como aguilhões e como prego bem fixados, não é isso? Pelo mestre da congregação, que não foram dadas que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não é isso que ele está falando, presta atenção. Não há limite para fazer livros, e muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda o quê? Às vezes é o que eu não estou fazendo, não estou vigiando isso. Hã? É que isso aqui é o que eu falei no começo. Aí eu vou para ali, irmãos, tudo que é uma coisa. Não falar não. Até a cor do cabelinho da perna do apóstolo Paulo, eu sei que é o cabelinho, mas eu não temo a Deus. Eu não guardo os mandamentos dele. Sim, entendeu? Eu minto. Eu não obedeço meu pai, não obedeço minha mãe. Não faço aquilo, não me dedico naquilo que Deus quer. Trato todo mundo mal. O que adiantou estudar tanto? Se eu não estou fazendo nada daquilo. Eu tenho que prestar atenção no que Deus está me ensinando no altar. Olha, ele está falando aqui, ó, no fim de tudo, o que é para fazer? Ó? De tudo que se tem ouvido, de tudo que você tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo a toda obra, e até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja ruim. Jesus vai trazer juízo a toda obra, ele vai trazer juízo a toda obra. O que você está fazendo para Deus? Você está fazendo o que Jesus mandou? Se Jesus chegar aí, de vez você está se dedicando ao que Deus te deu para fazer, você está se dedicando a outra coisa. Jesus vai chegar, vai pegar você fazendo outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que Ele te chamou. Tem que ter cuidado, pessoal. É a mesma coisa assim, vamos supor que eu fui chamada para trabalhar no mercado. Olha, Fabiana, você vai trabalhar no caixa do mercado. Aí vai lá, assina minha carteira, não sei. Eu não sei qual é o nome que se dá à pessoa que trabalha no caixa, porque eu nunca trabalhei no caixa do mercado. Mas aí vai lá, assina minha carteira, como que eu trabalho no caixa. Aí eu chego lá e fui contratada para quê? Trabalhar no caixa. Quer saber? Eu estou enjoado. Todo dia esses clientes enjoados. Ah, não. Vou lá para dentro, vou trabalhar cortando queijo. Mas eu fui chamada para aquilo ali. Eu fui contratada para aquilo ali. Aí no final do mês eu quero receber, vamos supor que o trabalho lá no caixa é um salário. Para cortar queijo é R$1.000. Aí eu chego lá, ué, cadê meu salário? Você está entendendo? Ué, que salário? Se eu vou contratar por uma coisa, você está fazendo outra? Você está entendendo? Sim ou não? Então, as coisas com Deus é com ordem e decência. Aquilo que Deus chamou você, quando Jesus voltar, Ele vai querer encontrar você se dedicando àquilo que Ele chamou. Você está entendendo? Nós não podemos andar a Ele, nós temos que ser, como eu acabei de falar aqui agora, sóbrios. Aquilo que Deus te deu, você tem que segurar aquilo ali, focar naquilo ali. O diabo vai fazer de tudo para tirar você do caminho certo. Porque ele sabe que aquele caminho ali que Deus te chamou, quando você está ali, que está indo no caminho certo, você vai vencer. E até o que você precisa, né? Porque a palavra de Deus diz o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Faz aquilo que Deus te chamou, o resto Deus vai suprir suas necessidades. Mas você tem que prestar atenção numa coisa. Você está fazendo, se dedicando ao que Deus realmente te chamou, ou você está botando outras coisas no lugar dele. E aí você, eu estou, mas estou fazendo outra coisa, não é o que Deus, né? Eu podia sair daqui, gente, a partir de hoje eu não vou mais
eu vou fazer outras coisas aí, porque, entendeu? Aí eu vou, sei lá, me dedicar em outra coisa. Sei lá, eu vou passar a coisa ali só na rua. Mas eu não foi isso que Deus me chamou. Aí, para todos os efeitos, eu vou virar para Deus, mas eu estou te servindo. Eu falo, mas não no que eu te chamei. Sim, entendeu? Então, essa visão, a gente não pode deixar o diabo tirar essa visão de você. Você tem que ser firme naquilo, constante no que Deus te chamou. E se dedicar, gente. Se Deus chamou você para servir a Deus na igreja, procura fazer o seu melhor ali. Pode ser que os outros, pastor, eu faço o meu melhor, as pessoas não reconheçam. Não espera isso, não. Jesus fez o melhor dele. Deus entregou o melhor que ele tinha. E Deus entregou o melhor, que foi o filho dele. Jesus se entregou e fez o melhor que ele podia. Entregou a própria vida até a última gota de sangue. E não foi todo mundo que reconheceu. Você tem que esperar ser reconhecido por Deus. É você saber que você está no centro da vontade, fazendo o que Ele mandou você fazer. E o que Ele te der para fazer, procure fazer o seu melhor, mesmo que o seu melhor seja pouco, pastor não tem muita força. Aquele pastor, tantos pastores desagradou a Deus, e teve um que ele disse que agradou, que ele falou, era justamente o que tinha pouca força. Você tendo pouca força, por não negaste o meu nome. O mais fraquinho conseguiu fazer. Você está entendendo? O mais fraquinho conseguiu agradar a Jesus. Por quê? Porque a pouquinha força que ele tinha, ele lutava ali para fazer. E aí? Entendeu? Então, faça sempre o seu melhor para Jesus. É uma oração? Faça de coração para as pessoas que estão precisando. Entendeu? Não tenho tempo de ficar orando por todo mundo. Não faz isso não, gente. É para pregar, procura se dedicar. Eu, por exemplo, para mim me pregar aqui na igreja, eu passo uma batalha. Isso é um esforço enorme para mim vir aqui pregar. Pastor, que é isso? A senhora mora aqui tão pertinho, mas não é isso não. É porque para mim ser uma pregadora, para mim pregar, orar por uma pessoa enferma, eu tenho que estar com o meu coração limpo. Eu tenho que fugir do pecado, eu tenho que negar a mim mesmo, um montão de coisa que eu tenho que fazer. Não é só vir aqui sentar não é só vir aqui sentar e pregar, não. Eu tenho que me preparar, senão eu não consigo nem ser usado por Deus. Se manifestar um bichinho aí, igual manifestou outro dia aqui de noite, que você estava aqui, não estava? E aí, se eu não estou preparada? Você está entendendo? É isso que eu estou falando. Funciona desse jeito, tudo é uma dedicação. Agora preste atenção aqui, ó. Tudo tem um limite, você tem que observar os mandamentos do Senhor e o seu chamado, o seu foco. Obedecer e cumprir meu chamado. Esses são os dois, em primeiro lugar. Intimidade com Deus. Aí depois você vai fazer as coisas com sabedoria, sem excesso, senão você vai se afundar. Lá no Romanos 12, debaixo do sol, gente. Vigia, porque tudo tem um tempo debaixo do sol. Não deixa nada tirar você do seu foco. Romanos 12, versículo 3. Ó, vamos pegar do 1 para a gente entender? Do 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Tem gente que acha que não precisa de um culto. Está vendo? E não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é isso? Para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis, porque às vezes a pessoa já tem uma vida de conformidade, a pessoa não quer sair dali, a pessoa não quer avançar, a pessoa não sente vontade de fazer coisas diferentes para Deus, não tem sede, sabe, de melhorar. Poxa, eu vou fazer tal. Você tem que ter sede de melhorar naquilo que Deus te deu para você fazer. Não você fica ali conformado. Aí ele está dizendo aqui, ó, porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com que, pessoal? Com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Você está entendendo? Você tem que buscar o conhecimento, se aprofundar nas coisas de Deus, mas você tem que ter um limite. Isso não pode mexer com a sua comunhão, com a sua intimidade com Deus na oração. Isso não pode substituir o que você ouve na igreja, e isso não pode impedir você de obedecer a palavra. Se fizer essas três coisas, não esquece. Vigia. Se eu sair da palavra, já era. Se eu sair do meu chamado, já era. E outra coisa, preste bem atenção. Meu pastor, tem coisa que ele prega lá, e é verdade. Não, tudo que ele prega é verdade. Uma delas é o seguinte: às vezes você vê, poxa, Toninho está sofrendo, Getúlio está sofrendo, do nada aconteceu aquilo lá, não sei o que aconteceu. Por que estão passando por aquilo ali? A gente fica com dó, não fica? Claro, a gente ora, fica com dó, nós devíamos orar. Mas o que faz às vezes a pessoa sofrer é o pecado. Você está entendendo? Por quê? Porque o meu pastor, ele estava falando de uma mulher que ela era lá da igreja, orava, mulher temente a Deus, aquela coisa toda. E o marido dela começou uns troços esquisitos lá no marido dela, atacar a saúde dele. Vocês estão ouvindo direitinho? E aí ela, pastor, ora pelo meu marido, ora pelo meu marido, ora pelo meu marido. Chegou uma hora que ela chegou no escritório e falou, pastor, eu vou falar um negócio para o senhor, meu marido precisa muito de oração. Por quê? Porque ele não conhece o senhor, ele não conhecia o pastor, você sabe? Acho que já tinha visto uma vez só, mas não tinha intimidade assim com o pastor. Tinha visto o pastor uma vez só. Ele não conhece o Senhor, não tem amizade com o Senhor nem nada, mas o meu marido, ele te odeia. Ele fala muito mal do Senhor aqui em casa, para mim. Às vezes ele senta lá no sofá, eu saio até de perto, porque ele começa a falar mal do Senhor. Aquele pastor nada, que não sei o que, tu vive enfornado lá e ó, metendo mal no pastor. Aí o pastor falou, vou estar orando por ele sim. Aí passou. Aí ele teve os probleminhas lá de saúde, o pastor orou e melhorou. Aí, quando foi um dia, o pastor disse que chegou, teve uma oportunidade dele estar com esse homem, né? E aí, oi pastor, tudo bem e tal, né? Aí o pastor falou, tudo bem, meu filho, tudo na paz. Aí ele falou assim, irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Ele falou, pode falar, pastor. Algum dia na minha vida eu te fiz alguma coisa? Sim, te fiz alguma coisa que você não gostou? Não, pastor, mas eu nem conheço. Como é que o senhor me fez alguma coisa? Por que você não gosta de mim, então? Aí ele, eu? Não, pastor, que isso? Não sei o que. Aí, irmão, porque, poxa, é chato, né? Eu nunca fiz nada a você, sou um pastor, um homem de Deus. A gente tem que vigiar, né? O pecado e tal. Não, tudo bem, não, que isso, pastor? Foi embora. Daqui a pouco, pastor, meu marido todo dia senta naquela cadeira lá de fora,
Começa a excomungar o Senhor. Sério, do nada ele começa a excomungar. Aquele pastor que não sei o quê, lá vai você de novo, que não sei o quê, me deixa aqui sozinho, vai para lá. De repente começou a atacar um espinho de enfermidade dele lá. Aí ele já andava, mas conseguia andar, mas com dificuldade, e sentava lá. Ela disse que um dia ele sentou lá, começou a falar como de costume, aquele pastor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E às vezes ele sentava lá com as cadeirinhas de balançar e dormia lá. Eu vou sair de perto, que eu já sei que ele vai falar e vai dormir. Aí ela fazendo os afazeres dele lá dela lá, passando a hora, ela foi lá chamar ele. Ele estava sentado na cadeira. Gente, pior coisa que tem é uma pessoa que pega com o ungido de Deus. Estava durinho sentado na cadeira. Ali eu desesperava o pastor, pelo amor de Deus, mais doeu. Ele nem conhecia o pastor nem nada. Então, às vezes você vê na casa da pessoa, virando de cabeça para baixo. Não é para você julgar, não, mas às vezes tem um pecado ali, gente. Tem alguém dentro daquela casa que fala mal de um pastor. Não era ela era uma boa pessoa, uma pessoa de Deus, mas o marido dela falava. O bichinho, o que aconteceu? Entrou. Você está entendendo? Não era ela, tadinha, ela não tinha culpa, mas o marido dela já estava manifestado já, para meter o marido do pastor. Repara só, toda casa que tem alguém ali que fala mal de um pastor, mete mal no pastor, isso é um perigo. É um perigo. Se você ouvir isso dentro da sua casa, você tem que orar logo, amarrar logo, começar a jejuar, se eu tiro isso daqui. Toda casa que o pessoal faz isso, começa a armar, uma atrás da outra, uma atrás da outra. É um pecado contra o ungido de Deus, irmão. Às vezes o pastor não fez nada para aquela pessoa. Você está entendendo? Não, mas isso é certo. Eu estou falando assim, isso não é uma maldição. Eu estou falando que eu já vi vários casos. Toda casa que tem alguém que fala mal do pastor, pode reparar que de vez em quando está uma bomba se levantando aí. Está tudo bem, daqui a pouco começa o problema. Porque o demônio está ali. E isso é um pecado. Não é você tentar enfiar na cabeça da pessoa que isso é um pecado. Você entendeu? Jesus, ele disse assim, se vocês estão dizendo que vocês amam o Pai, mas se vocês amam o Pai, vocês me amariam, porque eu lido o Pai. Você entendeu? Funciona desse jeito, então a gente tem que ter muito cuidado. E você também, muito bem ensinado na igreja, você não deve nem ouvir. Essa mulher, ela saía até de perto. Podia ter salvado o marido dela, mas ele foi cabeça dura e ele foi embora, mas ela ficou. Quando ele morreu, infelizmente ela perdeu ele, mas Deus honrou ela, conseguiu fazer obra lá na casa dela, não quis também casar, viveu a vida com os filhos dela na igreja, ela ficou bem, mas ele se deu mal, de tanto ficar todo dia metendo mago para também. Uma hora ele metendo mago e foi embora, o bichinho levou ele. Coisa séria, gente. Não ouve, não estou falando só de mim, não, mas de qualquer coisa, sai de perto. Eu estou indo no preço, tá bom, vou fazer comigo, sai de perto. E ora pela pessoa, a pessoa não está legal. Entendeu? Deus me diga, gente, eu não estou falando isso uma coisa assim de querer ser melhor, mais santo, não, mas eu estou falando diante de Deus, Deus sabe que eu estou falando a verdade. Eu tenho muito temor de pecar contra qualquer pastor. Eu conheço muitos pastores, pastoras. Conheço aqueles que irmão na palavra, aqueles mais ou menos, aqueles que não estão, mas o problema é deles. Também não julgo. Eu oro por eles. É o meu dever orar. Você entendeu? E eu não fico fazendo isso, não. Tu escuta ficar falando mal de pastor, rapaz? Lá em casa, Deus. Vocês escutam? Eu aqui embaixo não falo, não. Não quero nem saber disso, vê se tu quer, isso é um ungido de Deus. A Miriam ficou leprosa.
falar mal de pastor. Toda pessoa que fala mal de pastor, olha a vida da pessoa, é só você olhar. É um problema atrás do outro. É uma bomba atrás do outro. Então, nós começa a virar tudo de cabeça para baixo. É doença, problema, é perseguição, não sei o quê. Hã? A mesma coisa foi uma outra mulher lá. O pastor disse que tinha uma mulher, era uma senhora. E saiu de lá da igreja, metia o mar no pastor Mota e na pastora Zilda. Aí tá, eles orando, eu orava por ela. Quando foi um dia, tacou uma doença nela brava lá. Eu sei que a mulher boazinha, foi parar na cadeira de roda. Aí ela, primeiras coisas para ela começou a dar tudo errado. As coisas dando errado, o que ela fez? Ela não estava na cadeira de roda, não. Ela veio, procurou o pastor e pediu perdão ao pastor. Pastor, o senhor me perdoa, eu falei muito mal do senhor. Aí o pastor, irmão, não quero nem saber o que você falou, te perdoa. Aí depois ela foi procurar a pastora Zilpa. Aí foi procurar a pastora Zilpa, pediu perdão à pastora Zilpa, tal, a pastora perdoou, mas ela já tinha falado muito mal, metido muito mal. E Deus, Ele sabe quando a pessoa se arrepende, da boca para fora, ou se é de coração, que Deus conhece nosso coração. Eu não sei se não for de coração, sei lá, um tempo depois ela foi parar na cadeira de roda. Aí quem ela pediu para chamar? Pastor Mota. Pastor Lulu. Aí depois, me manda chamar também a pastora Zilpa, porque acho que ela deve ter pensado, cara, as duas pessoas que eu peguei, entendeu? Às vezes as duas pessoas que podem me socorrer. Aí chamou a pastora Zilpa e a pastora Lulu. Aí ficou um tempo na cadeira de roda, metiu mais nas pastoras. Você entendeu? Não devemos fazer isso, pessoal. E toda casa que tem uma pessoa que fala, pode ter certeza, o bichinho está ali, começa a estar errado. E essa mulher era tão temente a Deus, mas o marido começou a errar lá, coisa séria. Então, vamos orar então, em nome de Jesus. Isso aconteceu com o meu próprio marido, tá? Um dia ele tinha mania de ficar falando do pastor. Assim, não era mal, não, mas ele ficava assim. A gente era novo convertido e a igreja era praticamente do lado da nossa casa, gente. Era só ir na igreja. Eu ia na igreja. Ele, estou ocupado. Aí ele cismou que o pastor tinha que ir lá fazer uma visita. Mas o pastor Mota sempre foi muito ocupado. Não tinha ninguém doente, ninguém morrendo. Era só para fazer uma oração. Eu já tinha marcado com o pastor não, Fabio, qualquer hora dessa a gente vai lá fazer uma visita. Aí o pastor ainda não tinha ido. Todo dia de manhã ele reclamava. Eu nunca vi um pastor que não vai lá fazer visita, que não sei o quê, mas eu, como já conhecia a palavra, saía de perto, disfarçava. Aí o que aconteceu? Quando foi um dia de manhã, ele acordou reclamando do pastor Mota. Nunca vi isso, até agora, não veio fazer uma visita. Eu nunca vi pastor que não veio fazer visita, que não sei o que, eu saí de perto, fazer um café. Eu deixei lá, gente, até hoje eu lembro, tinha um sofazinho assim, ele falou, dei o café a ele foi embora trabalhar. Daqui a pouco me volta ele. Por volta de umas 10 e pouco da manhã, isso foi assim, umas 7 e pouco que ele estava falando, né? Foi embora, acho que ele pegava 8 horas no trabalho. Quando foi mais 10 horas por aí da manhã, me volta ele com isso aqui, Tá aqui em carne viva. Ai. Eu falei, quem que foi? O maçarico, o fogo, ele trabalhava com ele. Pegou aqui no braço dele, irmão, o braço estava desse tamanho, tudo em carne viva. Abre o chuveiro, abri assim, ele botou a coisa embaixo do chuveiro. Imagina aquela dor, porque chegou a pele. Para chegar a acontecer isso na hora, né? Abriu assim aquelas. Irmão, imagina a dor que ele estava sentindo. Ai meu Deus, eu orando por ele, meu Deus, me ajuda, ele me sentiu todo, meu Deus, porque como é que está o braço dele? Aí eu botei o gelo assim no braço dele, ele sentou no mesmo sofá.
Diante de Deus, que aconteceu exatamente assim como eu estou narrando para você. Ele sentou no mesmo sofá, ele olhou para mim e falou: presta atenção no que eu vou falar com você. Eu falei: o quê? Eu nunca mais eu falo de pastor nenhum na minha vida. Ele falou isso para mim. Aí ele foi para o médico, passou pomada, irmão, desde aquela data, e tem muitos anos, foram muitos anos, até a data que Samuel faleceu, nunca mais ele falou de pastor nenhum. Ele nem gostava de ouvir. Quando via alguém, sai para lá, deixa quieto. Ele não ouvia de jeito nenhum. Ele era até um pouquinho mais coisa do que eu. Então ele falava: se você continuar falando, eu vou embora. Ele falava mesmo: então eu não quero ouvir. Ele nunca mais falou. Coisa séria. A pessoa fica brincando com as coisas dele. Não. Vamos orar então no nome dele. Mas Deus queimou o braço dele? Não. Foi a mesma coisa que estava usando ele para falar que queimou. Foi diferente. Deus foi o que curou e que abriu o entendimento dele para ele parar com aquilo ali, entendeu? E glória a Deus, vigia, tem que vigiar, gente, é sério, eu fujo disso. Eu fujo. Se eu escutar a pessoa falar: não quero problema para a minha vida. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu venho na sua presença, e eu venho, ó Pai, em nome de Jesus, pedir ao Senhor, e o Senhor me ajudasse as pessoas que oram comigo. Deus, as pessoas que estão com sérios problemas no seu casamento, na sua prosperidade, na sua saúde, até na sua vida sentimental, espiritual. Pai, que o Senhor venha ajudar essa pessoa, Pai. E eu paraliso toda a ação do mal, exigindo que saia agora. Que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, de todas as áreas da vida dessas pessoas. Pai, eu estou pedindo, Senhor, que o Senhor venha ajudar, que o Senhor venha mudar, transformar a vida dessas pessoas, meu Pai. E tudo isso é para a sua glória, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor, eu peço, Senhor, ajuda essas pessoas, abre as portas da prosperidade. Pai, muda o coração do parente, da família, em todas as áreas eles venham ser muito abençoados, em nome de Jesus. E peço, Senhor, que o Senhor transforme põe o seu poder nesse cálice, e o Senhor faça uma transformação nele, até a água que a pessoa botou em casa, que o Senhor põe o seu poder, que, Pai, vai mudar, um poder que vai tirar todo tipo de doença, seja físico, na alma, no espírito, em nome de Jesus. E tudo isso é para a sua glória, em nome de Jesus, e graças a Deus. Amém, pessoal? Recebe aí também, Pai, os dízimos, ofertas que são entregues no seu altar. E o Senhor diz que me honrarei, Pai, cumpra com o teu manto sagrado. E leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja, e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Podem beber o cálice. Deus abençoe aí todo o pessoal do Face, do YouTube, tá? Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus.